Meu corpo falou assim pra mim, ó, ou você para ou eu te paro. Você decide. Eu não parei e ele me parou. Nada que é em excesso faz bem. É muito delicado falar sobre isso, porque muita gente não entende o assunto e muita gente não consegue enxergar que todo excesso esconde alguma falta. Mas quando eu me vi vivendo tudo que eu sempre sonhei, eu tive dificuldade de dizer não pra muita coisa. Eu só realmente parei pra dar atenção a tudo que estava acontecendo quando eu tive a minha primeira crise de pânico. Fala, galerinha do canal da Dragon, sejam muito bem-vindos ao meu novo quadro Sem Filtro. Olha só, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece nos bastidores da vida real. Fiquem aí após a vinheta que a gente vai bater um papo super interessante. Eu tenho certeza que vai somar muito na vida de vocês. Muitos de vocês vão se identificar e vão se ajudar com a minha vivência, com o que eu tenho pra falar pra vocês, que eu tenho pra dividir com vocês, tá bom? Fiquem aí após a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Não sei quantos de vocês entendem que quando a gente que tá do lado de cá trabalha com rede social, a gente aceita mostrar fragmentos da nossa vida pra vocês. E claro que muitas vezes a gente escolhe quais desses fragmentos a gente vai mostrar, seja da vida pessoal, profissional, enfim. A maior parte de nós não consegue separar e mostrar só a vida pessoal e ganhar dinheiro com isso, ou mostrar só a vida profissional, enfim. Tem algumas exceções de pessoas aí, inclusive, que eu admiro, que conseguem separar, né? E não mostrar nada, e não falar nada, e não tocar, por exemplo, na vida pessoal, quando tá na mídia, quando tá aqui atrás de alguma câmera. Mas eu acredito muito que, pelo que eu vejo, se eu não estiver completamente enganada, que a maioria não consegue separar e aí acaba que a gente mistura um pouco de tudo. E eu quero esclarecer que isso não é um problema, mas que exatamente por mostrar um pouco de cada parte da nossa vida e não o todo, que é impossível mostrar tudo, muitas vezes vocês não conseguem ter proporção do que a gente que tá do lado de cá vive, porque a gente tá num momento onde a gente escolhe o que mostrar ou não, exatamente para que a gente continue trabalhando e continue executando o que a gente se propôs a fazer ou o que a gente precisa fazer. Bom, esse novo quadro que se chama Sem Filtro é para trazer de uma forma muito sincera e clara para vocês um assunto que não remete necessariamente à minha área de nutrição, como nutricionista, porque aqui eu vou falar pra vocês mais da Carol Pessoa e não tanto da Carol Nutri. Como eu tô dizendo pra vocês, não tem como desfragmentar essas Carols, né? Não tem como falar única e exclusivamente de uma, porque todas são uma só. Mas aqui a gente vai abordar um pouco mais sobre a minha vida pessoal e os últimos acontecimentos e como isso refletiu na minha vida profissional e como eu tô levando tudo isso, como tá sendo essa nova fase. É uma fase diferente, é um universo que eu nunca toquei antes, é um universo que eu nunca imaginei que eu viveria, que eu sabia que existia porque eu acompanho outras pessoas, eu tenho pacientes que vivem, eu tenho pessoas da minha família que vivem esse universo, mas eu nunca me imaginei nele, eu nunca me vi nele. E a ideia é levar um pouquinho de conhecimento através da minha vivência, não só do que eu sei tecnicamente falando, cientificamente falando, do que eu estudo, para que eu possa ajudar as pessoas e os pacientes principalmente, mas falar um pouco sobre mim. Eu já quero deixar claro para vocês algumas coisas que eu preciso enfatizar, eu não sei o quanto eu vou conseguir enfatizar para esclarecer, mas eu preciso que vocês saibam que tudo que eu tô falando aqui é sobre mim, é única e exclusivamente sobre a minha vida, mas eu quero que através do que eu estou falando, do meu relato, vocês consigam se identificar com alguma coisa e consigam se ajudar e se enxergar. Eu acho que a principal ideia desse quadro é que vocês se enxerguem em situações que vocês talvez se identifiquem ou que talvez gerem um insight aí na cabecinha de vocês e vocês consigam enxergar possíveis gatilhos para que trabalhem a favor de vocês mesmos. Bom, primeira coisa que eu quero abordar com vocês é que assim, do pouco que eu vejo, do pouco que eu acompanho de mídias sociais, eu vejo as pessoas falando muito sobre propósito, eu vejo muita conversa sobre amar o que você faz, até porque a gente já sabe que não dá pra ser feliz o tempo todo, que vão haver dificuldades, que vão haver momentos difíceis, mas que você precisa se encontrar, você precisa encontrar o seu propósito, você precisa amar o que você faz, você precisa fazer o que você ama. Eu vejo muita galera falando sobre isso, principalmente profissionais falando sobre isso. Eu vejo muita gente propagando sobre um estilo de vida saudável e vendendo um estilo de vida saudável, o que é muito bom. É muito bom ver o quanto o nosso estilo de vida vem crescendo e tomando uma proporção absurda, assim, não só no Brasil como no mundo, o quanto tá ficando cada vez mais acessível o nosso estilo de vida em relação à alimentação, em relação a fazer dieta, em relação a comer coisas gostosas dentro do que é saudável, dentro de uma dieta, em relação ao acesso a exercício, ao esporte, mas
eu pouco vejo ou quase não vejo as pessoas falando sobre e quando você vive o seu propósito, e quando você ama o que você faz, e quando você já faz tudo que a sociedade diz que é saudável. E quando você já tá dentro desse universo, vivendo algo que você ama, vivendo algo que você sonhou viver, mas você se perde, bem entre aspas, no meio do caminho. Porque assim, uma coisa é a gente viver infeliz na vida pessoal ou profissional, ou nas duas, enfim, que seja, e a gente adoecer por causa disso, adoecer porque vive um trabalho tóxico, né? Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, é uma palavra de fácil entendimento, né? Uma coisa é quando a gente tá infeliz no nosso ambiente de trabalho ou com o ambiente em si, com as pessoas que a gente convive, com os nossos relacionamentos, né? Não só com parceiro, parceira, enfim, com a nossa família, em qualquer que seja o nicho da nossa vida. Outra coisa é quando a gente é feliz e essa felicidade toma uma proporção que também não deveria, porque tudo que é demais também é ruim, né? Nada que é em excesso faz bem. É muito delicado falar sobre isso, porque muita gente não entende o assunto e muita gente não consegue enxergar que todo excesso esconde alguma falta. Eu mesma era uma pessoa que não conseguia enxergar isso. E é muito difícil a gente falar com o meu público. É muito difícil a gente tocar o mundo das pessoas que são extremamente workaholics, que amam muito o que fazem, que estão vivendo seu propósito e que estão abraçando as oportunidades que sempre sonharam ter, que vivem o que sempre desejaram viver e que fazem isso se tornar um problema a partir do momento que elas não enxergam que elas estão sendo sufocadas por si mesmas. Então, assim, tudo começou lá atrás, quando a idade favorecia o contexto, né? Gente, já tô com 28 anos, o corpo já não responde nem igual quando eu tinha 25, imagina quando eu tinha 20, 18, enfim. Mas o ponto é que, assim, se a gente for falar de estilo de vida, puxando mais pro fitness, puxando mais pro que a gente de ser objetivo estético, eu tinha uma rotina muito mais pesada em relação a isso. Quando eu era mais nova e estava na faculdade ainda, que, por exemplo, a minha aula começava às 7, a academia abria às 6, não daria tempo de eu fazer o meu cardio, voltar, tomar banho, comer, enfim, então eu acordava às 5, fazia cardio na rua, e mesmo se estivesse chovendo eu fazia, eu só não fazia se tivesse uma tempestade, mas mesmo que estivesse garoando eu botava uma touca e ia, fazia cardio na rua. Claro que assim, tinha alguns fatores favoráveis além da idade, além de eu ser mais nova, eu morava no interior, a cidade não era tão perigosa assim, dava pra sair 5 horas da manhã sozinha de casa, dava pra fazer cardio, enfim, não vamos entrar nesse contexto. Mas eu já fui essa pessoa de acordar às 5 da manhã pra fazer cardio, depois ir pra facul, depois trabalhar ou fazer estágio e à noite treinar. E as coisas foram mudando, obviamente, porque a gente vai amadurecendo, as responsabilidades vão mudando, as nossas obrigações de vida vão mudando. Então, quando eu me formei e mudei pra São Paulo, tudo mudou, a rotina mudou, os horários mudaram, enfim. Mas eu sempre consegui dar um jeitinho de fazer tudo que eu julgava ser importante, tudo que era importante pra mim. Exatamente porque eu me via sempre dando conta de fazer tudo. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar muito, né, depois a gente fala sobre horas para que fique mais claro o que é o meu muito, e vocês pensarem aí, né, se é muito para vocês ou não. Mas quando eu comecei a trabalhar muito, eu nunca deixei de dar um jeitinho de treinar. Então o máximo que eu fiquei sem treinar até hoje foi o período que eu coloquei minha prótese nos seios e é isso, acabou. Exatamente porque sempre foi algo muito importante para mim, sempre foi algo que eu amei muito fazer, que eu amo muito fazer, que eu sempre fiz questão de encaixar na minha rotina. Isso não é algo que acontece com todo mundo e nem tem que acontecer, esse não é o ponto, tá, gente? Aqui a gente não tá falando sobre, o quanto você precisa ter uma rotina consistente, saudável, etc, tá? Vamos deixar um pouquinho de lado as coisas que a gente tem que fazer, porque tem muita coisa na mídia, na internet e tal, falando sobre o que a gente tem que. Eu acho que isso também sufoca às vezes. Bagunça a nossa visão, essa pressão do você tem que fazer tal coisa, você tem que manter tal, sabe? Vamos deixar um pouquinho isso de lado e vamos falar sobre as nossas escolhas, o que a gente gosta de fazer, o que a gente prioriza, essas coisas assim. Exercício sempre teve inserido de uma forma muito natural na minha vida. Ponto. Muito natural. Nunca foi um esforço muito grande dar conta de manter o exercício na minha rotina. E eu sempre fui a pessoa que dá um jeitinho pra tudo. Isso é um pouco da minha personalidade, eu diria. Então, quando eu comecei a me atolar com o trabalho, quando eu comecei a trabalhar muito, eu dava um jeitinho de treinar, então eu ia de madrugada. Eu lembro que teve uma fase aí, eu não vou lembrar com quantos anos foi isso, mas eu lembro que teve uma fase que eu fazia o cardio de manhã em jejum, trabalhava, ia pra clínica, atendia, chegava em casa, eu afundava, a energia rebaixava, eu
afundava literalmente, assim, eu sentia que eu tava bem, na hora que eu saía da clínica, finalizava o último atendimento, que era tipo 10, 11 horas da noite, eu afundava de cansaço, sono, dor de cabeça, não conseguia fazer nada. E aí eu chegava em casa, capotava, tiveram várias vezes que eu dormi na clínica, no sofá da recepção da clínica, dentro do carro, por não conseguir ir embora. Mas aí eu tirava um cochilo de pouco tempo, menos de uma hora, acordava renovada, zerada, comia, esperava um pouquinho, às vezes mandava algumas dietas, montava alguma coisa, respondia algum e-mail, esperando fazer a digestão e ia treinar. Isso já era tipo 1, 2, 3 da manhã. Às vezes eu perdia a hora, acordava tipo 1, 2, aí fazia tudo isso, estendia o horário, ia treinar às 4, enfim. Eu sempre fui essa pessoa de dar um jeitinho. Só que nem sempre isso funciona. Então chegou um momento na minha vida que isso deixou de funcionar. E aí, quando isso deixou de funcionar, esse foi um dos motivos onde eu comecei a ter alguns problemas psicológicos mesmo, a ponto de precisar de ajuda psiquiátrica, e a gente vai chegar nesse momento da minha vida, tipo, onde foi que eu enxerguei que eu precisei de um psiquiatra, se fui eu que enxerguei ou não, né? Se foi um encaminhamento, enfim. Mas o primeiro gatilho que eu tive de descontrole emocional foi quando eu percebi que eu não tava conseguindo dar um jeitinho de fazer as coisas. Ou que o jeitinho que eu dava antes não funcionava mais e eu tava patinando na minha vida. Eu também sempre fui uma pessoa extremamente introspectiva. Por mais que eu seja extremamente extrovertida, eu tenha muita dificuldade, muita facilidade de comunicação, eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim, porque eu não gosto de falar sobre mim. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de falar sobre assuntos que não sejam eu e minha vida. Isso me faz ser uma pessoa extremamente introspectiva. Eu tenho um pouco aí da minha história de infância, essa dificuldade de pedir ajuda, e isso não tá, na minha parte, pelo menos, não tá relacionado a ego, né? A gente fala muito sobre ego hoje em dia, a gente vê os profissionais da psicologia falando muito sobre ego. Eu posso estar enganada, se tiver algum psicólogo aí me assistindo, pode me apontar, não tem problema. Mas eu acho que eu não tenho tanto essa questão do ego em si em relação a não pedir ajuda. É mais a forma que eu fui criada, né? Eu tive um irmão com síndrome de Down, um anjo, a pessoa mais incrível que eu conheci, tive a oportunidade de conviver na vida. Fazem 11 anos que ele faleceu, mas a gente é do interior, eu sou a irmã mais nova, tem mais um do meio, esse meu outro irmão que já faleceu era o irmão mais velho. E eu cresci num ambiente onde, assim, meus pais estiveram ausentes muito tempo, por questões extremamente justificáveis. Isso não respingou de forma negativa na minha educação e nada do tipo. Eu não cresci me sentindo uma criança abandonada, com pai ausente, enfim. É uma ausência no sentido assim, tipo, agora a gente precisa se retirar porque a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção e cuidar um pouquinho mais de quem precisa de mais atenção, de mais cuidado. Então eles viajavam muito pra trazer o Rafa pra São Paulo pra se tratar, porque o tratamento todo dele era aqui, o hospital aqui, os médicos são aqui. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu espero que minha mãe entenda também quando ela assistir meu vídeo, porque ela assiste. Eu não tenho esse trauma ou qualquer problema com a ausência dos meus pais, tá? Não é isso. Mas eu cresci com a ideia de que eu só preciso pedir ajuda quando eu realmente já tiver tentado de tudo e não tiver conseguido resolver sozinha. Entendem? Então, isso se estendeu a toda a minha vida e eu sempre fui uma pessoa que sempre tentou resolver tudo sozinha, de todas as formas possíveis e imagináveis, e só partiu pra pedir ajuda pra uma segunda pessoa, pra outra pessoa, quando eu realmente já tinha esgotado todas as fichas, quando eu realmente já tinha tentado de tudo. Isso também é um pouco da minha personalidade, o que é bom, porque me torna uma pessoa um pouco mais resolutiva. Eu vejo uma questão ali, eu não preciso ficar repassando pra ninguém, explicando pra ninguém na maior parte das vezes pra resolver. Mas quando a gente fala sobre nós mesmos, não é bem assim que funciona. A gente não consegue se cuidar tão bem a ponto de resolver tudo sozinho, né? E a gente sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando com o tempo, que demorou muito pra eu identificar. O que eu tô falando aqui pra vocês, gente, são coisas que até um ano atrás eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que eu passava por isso, ou eu sentia isso, ou eu tinha isso no meu histórico, tá? Então, eu sempre tive esse comportamento de tentar fazer tudo sozinha. Aí vocês imaginem, eu já fui uma criança assim, uma adolescente assim. Quando eu mudei pra São Paulo, vim morar sozinha assim, né? Eu e Deus. Esse comportamento, ele foi extremamente intensificado. Extremamente intensificado. Porque eu não sabia em quem eu podia confiar aqui, eu não sabia com quem eu podia realmente contar, eu não sabia, né? Graças a Deus mesmo, eu estourei muito rápido. Na verdade, eu vim morar em São Paulo exatamente porque eu tinha mais procura de pacientes aqui, eu tinha mais pacientes aqui, mais
mais atendimentos aqui do que no interior. Então, foi tudo muito rápido. A minha mudança, a minha cartela de pacientes, a quantidade de atendimentos que eu tinha pra fazer, eu já estava na mídia. Então, assim, graças a Deus foi tudo muito rápido. Mas no momento onde tudo estava acontecendo, eu não tomei ideia, não tinha noção da proporção das coisas e eu acho que até hoje eu não tenho. Mas assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Voltando ao início do vídeo, eu sempre vivi tudo que eu sempre sonhei. Tudo. Estar aqui hoje sentada com a camiseta de uma marca que eu confio, que eu sei o quanto é boa, que eu conheço a índole, que eu conheço a essência, que eu conheço o propósito da marca, estar aqui falando com milhares de pessoas, estar gravando pra ir pra um canal no YouTube onde eu sei que milhares de pessoas vão me assistir, vão parar, vão me escutar, vão me ouvir, vão se identificar, vão se ajudar, que eu vou conseguir levar pelo menos alguma coisa, somar de alguma forma na vida das pessoas, tudo que eu vivo, o lugar que eu atendo, os pacientes que eu tenho, a clínica, tudo que eu vivo é tudo que eu sempre quis. Então, não foi difícil pra mim perder a mão no trabalho nesse sentido de trabalhar muito. Eu sempre tive de forma muito clara a minha essência comigo e o meu caráter, então sempre foi muito fácil pra mim recusar propostas que não condizem com o que eu quero pra mim. Então, aqui a gente vai falar sem filtro, né? Então, proposta de parceria com empresa de anabolizante, proposta de parceria com farmácia de manipulação pra ganhar mais dinheiro passando manipulado do que com atendimento, proposta com marca de suplemento que não presta, com proposta Gente, eu nunca tive dificuldade de recusar propostas que não condizem com o meu caráter, com a minha essência, com o que eu acredito, com o que eu fui ensinada, com a educação que os meus pais me deram e com o que eu quero pra minha vida. Isso nunca foi uma dificuldade pra mim. Mas quando eu me vi vivendo tudo que eu sempre sonhei, eu tive dificuldade de dizer não pra muita coisa. Então, de repente, eu me vi trabalhando 16, 17, 18 horas por dia. De repente, eu me vi abarrotando a agenda de pacientes porque eu tinha uma lista de espera de mais de 300 nomes. Eu já mostrei no meu Instagram há uns anos atrás, há pouco tempo atrás, acho que foi um pouquinho dessa pandemia, que eu mostrei, depois da pandemia eu mostrei também, pra mostrar mesmo, pra comprovar pras pessoas que isso que eu falo é verdade, que nunca foi público, que nunca foi uma estratégia de marketing. Mas imaginem, pra uma menina do interior que sempre sonhou em ter um consultório, em ter uma clínica, trabalhar com atendimento ao público, imaginem eu me ver sem horário disponível pelo próximo ano, se eu quisesse. Se eu quisesse colocar todo mundo na agenda, viver atendendo novos pacientes, eu teria agendamento pelo menos um ano. Então não foi difícil me perder nesse sentido de trabalhar muitas horas por dia. E aí vem a questão da personalidade também, que se mescla muito com tudo isso. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu lembro que eu falava pra minha mãe que dormir era perda de tempo, tinha que deixar pra dormir quando morresse, que aí descansava, essas coisas, sabe? Então tem vários vídeos que me acompanha, pelo menos um pouco aqui no canal da Dragon, já me viu falando em algum vídeo do passado que eu sempre tive facilidade em dormir pouco, que eu nunca tive problema em dormir pouco, que sempre foi muito tranquilo pra mim dormir 4, 5 horas por noite, e sempre foi mesmo. Eu nunca percebi o impacto negativo que isso estava tendo na minha vida. É claro, gente, que somado a isso, esse foi o fator principal, tá? O que me fez chegar onde eu cheguei no final do ano passado, de forma prioritária, com certeza foi a falta de descanso, tá? Top 1, assim, eu diria que mais de 70% da culpa foi realmente a falta de descanso, de parar, dormir, desligar, resetar. Mas tiveram outras coisas também. E aí, como é muito assunto, como é muita coisa pra não ficar um podcast aí pra vocês eu falando sozinha, né? A gente vai falando sobre os assuntos no decorrer do tempo, até porque eu estou em tratamento, então eu não tô aqui fazendo esse primeiro vídeo vendendo uma ideia pra vocês do que eu passei e de como eu me curei, porque não é isso, muito pelo contrário, estou em um tratamento e exatamente por ser um mundo novo, um universo totalmente diferente, tudo muito diferente, cada semana, às vezes cada dia é uma nova descoberta que eu quero compartilhar com vocês, pra que vocês entendam que isso também às vezes acontece com você, às vezes você tá passando pela mesma coisa que eu, e às vezes não, às vezes você não sabe nada a respeito do que eu tô falando, nunca ouviu falar a respeito disso, mas você me assistir falando sobre isso mostra pra você como que a gente do lado de cá também é um ser humano e somos pessoas iguais, independente de quanto a gente tem de visibilidade, né? Então assim, vamos pensar nisso nesse primeiro momento, que a maior culpa de tudo foi a falta de descanso. Então, eu comecei há muitos anos atrás, meu primeiro sintoma, vamos dizer assim, de excesso de trabalho e falta de descanso foi a escoliose neurótica. Isso é uma coisa engraçada porque no começo eu tinha muita vergonha mesmo. E depois que eu passei com uma dermato e ela me deu o diagnóstico do que eu tinha, ela comprovou o que eu tinha, eu passei a não ter mais vergonha, mas eu me incomodava com quando as pessoas falavam comigo. Então, por exemplo, tiveram várias vezes
vezes que eu tava assim, de regata, de blusinha, de cropped, enfim, e alguém vinha na academia, ou alguém vinha em algum lugar e falava assim, nossa, e essas manchas no seu braço? Nossa, nossa, isso aí é de anabolizante, é efeito colateral, nossa, é o que você tá tomando, nossa, cuidado, não sei, enfim. Isso me incomodava muito, eu percebi que na hora eu não ligava, eu saía pela tangente ali, mas eu ficava remoendo aquilo, porque eu ainda pensava assim, se fosse efeito colateral de qualquer bomba que eu estivesse tomando, que se dane, eu não ligo, eu não tô nem aí, mal as pessoas sabem, e na verdade nunca foi, se fosse também eu não teria problema em falar, mas na verdade isso era um movimento que eu tinha, eu ainda tenho, né, uma proporção infinitamente menor, mas que eu tinha exatamente por não me permitir sentir a ansiedade, então eu nunca tive uma ansiedade de descontar de forma interna em nada, eu nunca me permiti me sentir ansiosa. Eu sempre extravasei em algum lugar. E o primeiro lugar era nessa... Existe um nome, calma, gente, que eu vou lembrar. Essa escoliose neurótica é o ato de você se cutucar, né? Mas você praticamente escava a sua pele, faz buracos, assim, e você só para ou quando tá doendo ou quando tá sangrando. Então, hoje eu consigo deixar minha unha um pouco maior, essa unha é minha unha sempre foi forte, nunca tive problema com unha. Mas eu até percebo assim, tipo, às vezes quando eu vejo que eu tô começando a escavar de novo, a cutucar, eu já sei que eu tenho que cortar a unha, porque é a primeira coisa que vai me ajudar. Eu já sei que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com a forma que eu tô lidando com o que eu sinto, quanto eu estou descansando, o que eu tô fazendo, quanto eu tô trabalhando, porque é um movimento involuntário. Pelo menos da minha parte, não sei quantas pessoas que estão me ouvindo já passaram por isso, por algo parecido ou igual a isso, mas a gente não percebe o que a gente tá fazendo. Ao mesmo tempo, eu sabia o que eu estava fazendo, porque, por exemplo, eu nunca fiquei me cutucando na frente de paciente. Eu trabalho assim, sentada de frente para uma pessoa ou para duas pessoas, conversando. É nesse mesmo jeitinho aqui meu formato de trabalho, quando não é online, claro. Mas eu nunca me cutuquei de ficar assim, ó, na frente de paciente. Era sempre quando eu estava sozinha, ou tomando banho, que eu me via, tipo, 2 horas debaixo do chuveiro fazendo esse movimento aqui, ou principalmente dirigindo. Sempre foi dirigindo, de parar assim e ficar, sabe, nesse movimento. E é isso, eu nunca tive muita percepção de dor, então o meu stop era quando tava sangrando, sempre. E aí isso gera lesão, isso fica um machucado, isso fica uma mancha, gera um desconforto, porque a gente sabe o que a gente tá passando, a gente sabe o que é isso, mas as pessoas não. Então eu percebi que às vezes quando alguém me falava alguma coisa, eu ficava remoendo, ficava, né, processando aquilo, tentando digerir aquilo, eu parava de fazer no braço e eu começava a fazer em qualquer outro lugar do corpo. Eu já tive um grau de escoliose muito, muito, muito feio, de me coçar, de me cutucar, de escavar mesmo dormindo, não só dirigindo, mas, por exemplo, dormindo, e eu acordar e falar, meu Deus, o que aconteceu aqui no posterior de perna, no abdômen, na cabeça, sabe? A galera, com certeza tem uma galera aí que tem feridinha na cabeça e fica cutucando e acha que, não, mas é só uma feridinha, né? Não, eu era essa pessoa de pensar que não, mas é só uma feridinha. Então eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem o que foi o meu mais fundo do fundo, assim, sabe? A outra coisa que aconteceu quando eu comecei a melhorar essa questão da escoliose foi a queda de cabelo. E é engraçado que, assim, todas essas coisas que acontecem no exterior, muita gente que me vê acha, julga que é efeito colateral de anabolizante. Eu, de coração, nunca tive problema com isso, mas eu imagino, às vezes eu fico tentando imaginar como pessoas que não sabem lidar com a opinião do outro, que não sabem lidar com o julgamento do outro, ficam se elas escutam algo parecido por estarem vivendo algo parecido com o que eu tô vivendo. Eu também vou deixar uma foto aqui, eu espero que vocês não se assustem, mas um belo dia eu estava no salão, a Carol tava hidratando o meu cabelo e ela falou assim pra mim, Cá, você tá tratando isso daqui? E aí eu falei, isso aqui o quê? Ela percebeu que eu não sabia o que era. E aí quando ela me mostrou, quando ela foi me mostrar, eu percebi que ela ficou mais tensa do que eu, porque ela ficou com medo da minha reação. E na hora eu fiquei de boa, eu falei, nossa, deve ser estresse, né? Depois, quando eu fui parar pra pensar nos outros dias, né? Eu sempre sou a pessoa que vai gerindo as informações. Quando eu fui parar pra prestar atenção no que tava acontecendo, quando eu fui olhar, tirar foto, passar a mão, eu tive um pouco de noção do quão grave estava minha ansiedade. Minha ansiedade não, meu estresse, porque eu sempre me vi mais estressada do que ansiosa. E assim, gente, o estresse que eu tô falando aqui pra vocês não é assim, nossa, eu sou uma pessoa extremamente agressiva, irritada, eu odeio minha vida, eu odeio minha rotina, tudo me irrita, tudo me estressa, eu odeio as pessoas, eu odeio, muito pelo contrário. O estresse que eu tô falando pra vocês é um estresse muito mais interno, de eu colocar submeter o meu corpo a uma performance que não é humana, entendeu? Que não é sustentável
imutável que não existe. Isso é importante que vocês tenham claro para que a gente não confunda as coisas e vocês entendam o porquê exatamente eu me perdi nesse meio todo aí. E aí eu comecei a tentar tratar isso, mas é engraçado porque eu sempre falei para as pacientes que eu acompanho, mesmo sendo nutricionista, não podendo falar muito sobre os outros assuntos, eu sempre tranquilizei as pacientes que vinham pro consultório com uma queixa de queda de cabelo, não de quebra, de queda, que o único tratamento era melhorar o ambiente que ela estava vivendo, de estresse, porque a queda é uma coisa extremamente grave, que não tem nenhum tratamento muito específico de eficácia realmente comprovada, que realmente recupere, enfim. E quebra não, quebra a gente recupera, a gente hidrata, enfim. E aí eu comecei a tentar tratar essa queda de cabelo e esse buraco que eu vi, que eu descobri na minha cabeça, que eu esqueci o nome, mas eu preciso lembrar. Alopecia areata. Essa alopecia areata é exatamente uma queda de cabelo, porque o seu organismo ele desconta em algum lugar e aí é no cabelo o estresse. Então, são buracos, tá, gente? Ficam buracos na cabeça. Não é uma queda assim, tipo, meu cabelo tá caindo um pouco do todo. Não, são buracos mesmo, vocês vão ver aí na foto. Hoje tá muito melhor, mas eu estou em tratamento. Isso me assustou? Não, eu comecei eu tenho uma certa facilidade em lidar com desconforto. Então, por exemplo, as manchas no meu braço, as machucadas, essas coisas sempre me incomodaram, mas eu nunca dei atenção pra resolver isso, que era tratar esse quadro de estresse que eu vivia. Essa queda de cabelo, essa alopecia areata me incomodou muito, mas não foi suficiente pra gerar um movimento onde eu tentasse me curar. Eu só realmente parei pra dar atenção a tudo que estava acontecendo quando eu tive a minha primeira crise de pânico, e foi pânico mesmo, não foi crise de ansiedade, são coisas diferentes. Eu não quero entrar muito no assunto, porque como eu não sou da área, eu não quero falar besteira aqui pra vocês. Eu tô única e exclusivamente falando pra vocês sobre mim, sobre o que eu vivi, sobre as minhas experiências. Eu não tô falando como profissional, tá? Porque não é a minha área. Mas eu tive uma crise de pânico exatamente por não conseguir fazer as coisas que eu sempre fiz, na velocidade que eu fiz, na quantidade que eu fiz, com a performance que eu fiz. Isso aconteceu em um determinado momento, que foi onde eu precisei pedir ajuda, e graças a Deus eu tive um socorro assim, tipo, de bate-pronto, de imediato, pra começar realmente um tratamento. Então, essa crise que eu tive, ela foi em setembro do ano passado, foi num dia. Quem já passou por uma crise de pânico sabe, na nossa cabeça ela dura, tipo, 15 minutos. Na verdade, foram 3 minutos, né? Mas, enfim, eu consegui lidar, eu consegui passar pela crise, mandei mensagem pro Dr. Rodolfo. Ele me socorreu, me medicou, porque ele percebeu que eu realmente tinha acabado de passar por uma crise de pânico, me medicou e no dia seguinte pediu pra passar no consultório. No dia seguinte eu estava no consultório dele, ele me deu um choque de realidade e mandou procurar um psiquiatra. E eu sou muito obediente, procurei um psiquiatra e comecei 2 semanas depois com um tratamento psiquiátrico, que é uma coisa também que a gente fala em um outro momento, porque eu sei que esse vídeo vai ficar extremamente longo. Mas enfim, o que eu mais queria que vocês entendessem daqui, que vocês levassem em consideração desse primeiro vídeo, desse quadro sem filtro, é que assim, é muito fácil a gente botar muita coisa que nos incomoda, que nos atrapalha no mudo. É o famoso levantar o tapete e jogar a sujeira pra baixo, sabe? Isso é fácil, pelo menos pra mim é fácil. É muito difícil a gente se ouvir e é muito difícil a gente aceitar a realidade como ela é. Depois que eu passei por essa primeira crise de pânico, eu não tive opção de não aceitar a realidade. Então, aceitar performar menos, aceitar tomar remédio psiquiátrico, aceitar que eu precisava dormir 7, 8 horas por noite todas as noites e que não tem como recuperar o sono, não tem como de um sábado pra domingo eu dormir 12 horas e sei lá, de terça pra quarta eu dormir 4 horas, não existe mais isso, não tem como, isso é insustentável. Rendimento no treino, performance no treino, então tipo, se eu tô com uma lesão, eu vou ter que dar atenção pra essa lesão e tratar essa lesão antes de querer performar melhor, progredir carga, treinar mais, entendeu? Foi um momento onde eu percebi o seguinte: se você não parar, querida, tipo, o meu corpo falou assim pra mim, ó, ou você para ou eu te paro, você decide. Eu não parei e ele me parou. Então foi uma sequência de fatos que foram acontecendo assim. Primeiro aconteceu primeiro eu descobri a escoliose e aí decidi não dar atenção e não tratar isso. Depois foi a alopecia areata, depois eu tive a crise de pânico, aí eu me lesionei feio, rompi um grupo muscular e depois da ruptura eu tive um problema com a medicação que eu tava tomando, tive que trocar de medicação e aí você fica nessa de tomar uma coisa pra melhorar e piorar e vira um loop infinito de aceitar que você precisa tratar, aceitar que você precisa de uma nova rotina. E isso tudo, gente, num contexto saudável, que é o mais difícil de se ver por aí.
É muito fácil vocês verem uma pessoa doente por conta do estilo de vida dela, porque ela vive uma vida completamente infeliz no trabalho, na vida pessoal, porque ela come extremamente mal, porque ela dorme pouco, porque ela nunca ouviu falar sobre higiene do sono, ela mal toma água, ela não faz exercício, talvez faz uma caminhada 1, 2 vezes na semana. É fácil ver esse grupo de pessoas doentes. Mas e quando você vê uma pessoa que é saudável, que vive um estilo de vida saudável, doente, porque ela se excedeu em outras áreas, né? Então, assim, eu também já fui a pessoa que usou muito estimulante pra dar conta da rotina, até que o estimulante não bate mais, não funciona mais, até que nada que você toma faz você ficar acordado, nada que você toma corta seu sono, nada que você toma faz você ser mais produtivo, render mais, ou render igual quando você já rendeu no passado, quando era mais novo, enfim. E a ideia desse quadro, eu não vou conseguir falar tudo pra vocês em um único vídeo, mas a ideia desse quadro é exatamente fazer vocês olharem para as coisas que a gente às vezes não quer olhar, não quer investir o nosso tempo e não quer tratar. Então, desde um alongamento que você tem que fazer para poupar uma lesão, para evitar que você piore uma lesão que já existe, desde o sono, higiene do sono, desde a sua hidratação, desde os exercícios que você faz, desde o que você come, poupar o seu intestino, poupar a cabeça. Gente, é o todo, é o todo. E por mais clichê que muita coisa apareça, que nem eu falei no começo do vídeo pra vocês, sobre propósito, sobre o que faz, etc., eu acredito muito no quanto repetir um assunto pra vocês faz vocês internalizarem a importância daquilo e entenderem que vocês não vão ter muita opção se vocês realmente não tiverem uma vida num todo saudável, incluindo o ambiente de vocês. Às vezes você até tem um estilo de vida saudável, mas o seu ambiente não colabora, ou vice-versa. Então, por mais que seja repetitivo, tudo é contexto, tudo é contexto. Tem muito assunto pra gente falar, esse vídeo já ficou enorme, então eu vou parar por aqui. Mas a gente vai falar sobre medicação, a gente vai falar sobre terapia, psicólogo, sobre acompanhamento com psiquiatra, sobre efeito colateral de medicação, como que eu lidei, como que eu tô lidando, qual que é a diferença, né, dos burnouts que eu tive, que eu estou tratando, e dos picos de exaustão que eu tive, enfim. Tem muito assunto pra gente falar, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram da ideia desse quadro sem filtro, o quanto vocês se identificam, se tem alguém aí que escutou algo que eu falei e se identificou, se a gente pode ajudar vocês de alguma forma, o que você faz se você se identificou, mas você ainda não procurou ajuda, quem que você procura primeiro. A gente vai falar sobre isso, sobre terapia, sobre a diferença de um psicólogo, de um psiquiatra, o que cada um faz, quando talvez é a hora de colocar medicamento, né, ou não, quando você precisa de remedinho ou não, como que você faz pra lidar com isso e aceitar tudo isso, enfim, gente, tem muito assunto e eu espero do fundo do meu coração que vocês aproveitem esse conteúdo. Eu tô aqui aberta, dando a minha cara a tapa pra ser julgada ou não. Eu falei no meu Instagram um tempo atrás que quando eu comecei a falar da minha vida pessoal, do que eu estava passando mesmo, eu mesma questionei muito o quanto eu deveria abrir. Eu questionei tudo, eu questionei o quanto eu era realmente saudável, questionei minha fé em Deus, porque eu sou uma pessoa de muita fé, eu questionei isso também, enfim. E eu não quero que vocês deixem de falar sobre isso por vergonha, por medo do julgamento, por medo do que as pessoas vão falar. Eu tô aqui me abrindo com vocês, eu espero que vocês também se abram. Os comentários estão aí pra vocês falarem um pouquinho pra gente e pedirem assuntos específicos, tá? Eu tô super aberta a falar sobre qualquer assunto sem problema nenhum. E eu espero de verdade que vocês aproveitem esse conteúdo, que ele some de alguma forma na vida de vocês, tá bom? Não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, compartilha, manda pra alguém que você acha que vai se identificar também com esse assunto, com esse novo quadro aí da Carol Sem Filtro. Deixe nos comentários o que vocês quiserem, assuntos que vocês querem falar, coisas que vocês querem que eu aborde aqui, enfim. É isso, galera. Obrigada, até a próxima.